Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e regozijamos nele. Quem está feliz por estar na presença de Deus? Muito obrigada, meu irmão. Eu também estou muito feliz. Eu quero dizer que é uma alegria conhecer esta igreja em Mogi Guaçu. Agradecer ao pastor Júnior Coelho pela gentileza do convite e por fazer conosco como fez Ziba, né? Trouxe eu e Eleomar até a presença de Davi. Está com esta igreja hoje, com o pastor Nicelso, com a pastora Ângela. É uma honra de Deus e uma bênção para a nossa vida. Pegue sua Bíblia. Eu vou entregar esse microfone aqui, querido, porque eu tenho medo de sofrer algum acidente com ele aqui, né? Eu sei como um coração pastoral fica quando o microfone cai. Abra sua Bíblia. No livro dos Juízes de Israel, no capítulo 13. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar nesse dia. Juízes de Israel, capítulo de número 13. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, os livros que o Senhor me confiou estarão disponíveis em algum lugar com os obreiros que estão já nos ajudando tão gentilmente. Libertando a alma, a jornada do perdão, Deus me ajudou a construir uma jornada para pessoas que estão sofrendo a dor do ressentimento. Ressentir é sentir outra vez. E é um tipo de problema que a gente esconde, guarda, não comenta, mas que aprisiona a vida da gente. Esta noite, eu não sei se tem presídio ou caso de detenção aqui na cidade, mas tem gente lá com o corpo preso e a alma livre, porque recebeu Jesus como Senhor ali. O pior é que é desafiador. São crentes com corpo livre, mas a alma presa. Por isso o salmista orou e disse: tira a minha alma da prisão, para que ela te louve. E o último lançamento que o Senhor Jesus me confiou é esse trio aqui, onde eu falo especialmente com as mulheres em ministério, com as mulheres em liderança, com as mulheres que querem cuidar de mulheres, com as mulheres que às vezes querem sumir da frente de outras mulheres. Está tudo aqui. É uma experiência só de 25 anos. E a gente caminhou um pouquinho, ouviu muita coisa. E Deus me permitiu. Eleomar, meu amor, me ajuda a entregar os pastores aqui. O pastor e o pastor. Em gratidão a Deus pela vida dos irmãos, dos senhores e a bênção de receber-nos aqui. Juízes 13, quem já encontrou, diga glória a Deus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém,
conceberás. Conceberás. E terás um filho. Desocupe as suas duas mãos se você quer e pode. Se você tem liberdade em Deus para isso e sente vontade, segure na mão do irmão que está do seu lado para nós orarmos juntos. Eu vou precisar de um pouco mais de retorno para mim aqui, tá bom? Senhor, a tua igreja está reunida. E como é maravilhosa a percepção da tua presença nesse lugar. Abra-nos esta noite a porta da palavra. Fales e não te cales. E por causa da tua palavra, levanta um exército poderoso aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, sorria para um crente simpático, senão é melhor não mexer. E diga para ele, tu terás. Podem sentar. Louvado seja Deus. Esta noite, pelo poder da palavra, o Senhor Deus vai mexer nos nossos calendários. Pelo poder da sua palavra, Ele vai alterar a nossa agenda de previsões. Pelo poder da sua palavra, Ele vai fazer algo na sua vida que se chama ineditismo, ou seja, algo que nunca aconteceu até aqui. Eu não estou dizendo que nesse culto vai acontecer algo que nunca aconteceu. É muita pretensão, não é isso. Estou dizendo que por causa da palavra, coisas a partir de hoje começam a acontecer em nossa vida, coisas essas que nunca aconteceram até aqui. Moisés lidera o povo de Israel por 40 anos. Tentou 40 anos antes, em um arrobo, em um impulso, em um sentimento provocado pela injustiça e provocado talvez por todos os outros sentimentos que Moisés tinha, inclusive contra ele mesmo. Partindo do princípio que com 15 anos uma pessoa já sabe muito bem que ambiente está vivendo, Moisés passou pelo menos 25 sendo servido por hebreus dentro da casa de Faraó, conivente com a escravidão. Só que existe um tempo na nossa vida que Deus começa a mexer algumas águas paradas dentro de nós. E de repente coisas que nós éramos confortavelmente a favor delas começam a nos incomodar. Coisas que durante muito tempo nós optamos pelos óculos da indiferença, agora caem nos nossos olhos como ciscos incômodos. Uma mentira que você não tolera mais. Um ato de desonestidade que você não tolera mais. A humilhação de alguém que você não tolera mais. E aí alguém chega a dizer assim, mas conviveu tanto tempo com essas pessoas e agora está incomodado, é porque nunca é tarde para Deus agitar as águas do nosso interior, nos dizendo, mova-se desta situação para fora. Dito isto, eu lhe falo que Moisés, aos 40 anos de idade, sofre essa agitação. Ele vai ao lugar onde seus irmãos estão trabalhando, vê-os sendo tratados como escravos, porque eram escravos dentro daquele sistema cultural já estabelecido. E ele se indigna. Ele vê um egípcio maltratar um hebreu e ele mata o egípcio. Ele não pode continuar no Egito, porque quem matou foi ele, e eu te explico. Dentro de um processo dinástico como aquele, dentro de um país onde as guerras aconteciam, um soldado morrer não é muita coisa.
Mas quem matou? Moisés. Você precisa entender que um escolhido de Deus não será tratado com a mesma tolerância e benevolência como outras pessoas são. Por isso, desista da ideia, todo mundo faz. Todo mundo faz, você não. Desista da ideia, fulano de tal caiu, esborrachou, e todo mundo lá foi dizer, coitado, levanta, estamos com você. Mas dependendo do nível de quem Deus chama, e no lugar em que Deus coloca esse indivíduo, não haverá tolerância com alguns erros, e eu vou explicar por quê. Moisés era adotivo. Algumas pessoas entendem que Moisés jamais seria o novo faraó, mas eu afirmo que seria. Porque na história da dinastia egípcia existem vários estrangeiros que foram faraós. A questão é que haviam pessoas ali que queriam um lugar que Moisés possivelmente ocuparia. Então, quando um adotivo, que é tido como intruso, mata alguém, é a oportunidade de destituí-lo de um lugar onde ele nunca foi celebrado. Ele foi apenas tolerado. Olhe para mim e ouça o que eu vou lhe dizer. Demônios odeiam o lugar que você ocupa. Satanás odeia o lugar que você ocupa. E algumas pessoas em estado de carnalidade também odeiam o lugar que você ocupa. Por isso, não se precipite em nenhuma ação que dê a elas legalidade para tentar remover você do lugar que Deus te assentou. Oh, glória! Existe uma frase que tem me acompanhado: viva a altura do seu chamado. Viva a altura do que Deus lhe chamou para fazer. Viva a altura do que Deus quer realizar nos tempos futuros em sua vida. Porque serpentes brigam na areia. Animais de maior porte brigam a uma altura média dos pés. Mas você não é nem do solo e nem do pó. Deus te colocou assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. E quem é do alto vive como se no alto estivesse. 40 anos na casa de Jetro, aprendendo a ser pastor. Jetro tinha como profissão pastoreio. Embora ele fosse sacerdote em Midian, também Reuel, ele, na vida cotidiana, trabalhava com pecuária, como a maior parte das pessoas da região. Deus quer transformar Moisés em quê? Pastor. Então agora Moisés sai do Egito, porque ele não vai ser rei, ele vai ser pastor. Mas ele foi criado para ser o quê? Rei. Então ele tem um instinto para ser o quê? Rei. Ele está acostumado a ser tratado como o quê? Rei. As pessoas olham para ele como alguém que faz parte de um grupo que daqui a algum tempo estará reinando. Mas ouça o que eu vou te dizer agora. Ele levou um dia para sair do Egito e chegar em Midian. Mas precisou de 40 anos para sair do Egito. Foi um dia. Para sair o Egito dele, precisou 40 anos. Porque para transformar um pastor em príncipe, é só injetar orgulho. Mas para transformar um príncipe em pastor, é na casa de Jetro, casa do amigo de Deus. Na casa do amigo de Deus, a gente vai aprender a perder orgulho, ganhar humildade. Perder orgulho, ganhar poder espiritual. Perder orgulho, ganhar a visão do céu, perder orgulho e entender chamado. 40 anos. 40 anos cuidando das ovelhas que não são dele. Porque Jetro precisa ensinar a Moisés a cuidar das ovelhas que não são dele. Um senhor de 80 anos está no Horebe apacentando as ovelhas do sogro. E tem gente aqui pensando que o ministério dele está atrasado.
Foi envelhecendo, 23 anos. Que é isso? 80 anos de idade, apacentando as ovelhas do sogro. Porque Deus estava treinando Moisés para o quê? Apacentar ovelhas que não são dele. Porque agora ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, não são dele. Daqui a 40 anos, ele vai apacentar as ovelhas de Deus, que também não são dele. Quando você exercita fidelidade aos homens, você está aprendendo a ser fiel a Deus. Quando você exercita lealdade às pessoas, você está aprendendo a executar lealdade com Deus. Porque se você olha para o seu pastor e não consegue enxergar a autoridade do qual ele está imbuído, eu tenho dúvidas de que você consiga olhar para um Deus invisível e entender a autoridade que ele tem. 40 anos no deserto, de 80 a 120. Um autor diz que Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. 40 anos pensando que não era ninguém. E os últimos 40 anos, vendo o que Deus pode fazer na vida de alguém. 3 blocos de 40. Você passa por isso com facilidade. Eu sou tudo. Daqui a pouco, eu não sou nada. Daqui a pouco, olha o que Deus faz com quem não é ninguém. Só que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira. E agora Josué, filho de Num, vai assumir o lugar de Moisés. E isso é tão difícil que Deus precisa falar com Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. A sucessão ministerial entre Moisés e Josué, Deus não avisou Josué enquanto Moisés estava vivo. Deus avisou a Moisés, a Josué não. Josué precisava exercer serviço espiritual voluntário, sem a preocupação de acessar nenhum lugar de honra ou de visibilidade. Quem serve procurando um lugar para chegar, já recebeu o seu galardão por aqui. Mas quem serve porque o desejo é servir, vai ter surpresas que nunca imaginou viver. Rebeca, quando serviu, possivelmente Eliezer, o servo mais velho de Abraão, ela serviu porque viu um homem. Ela serviu porque viu camelos. Ela serviu porque a essência dela era servir. O que ela não sabia é que na mochila do homem tinha pulseira de ouro. Na mochila do homem tinha bracelete de prata. Na mochila do homem tinha anel de ouro. Na mochila do homem tinha anel de prata. O que ela não sabia é que quando ele se assentasse à mesa da casa dela, ia oferecer o casamento com o homem que detinha em suas mãos a semente de maior prosperidade entregue na Bíblia, aquela que Abraão recebeu. Ela estava olhando para os camelos, ela estava olhando para o homem cansado, e Deus estava olhando para o coração daquela mulher. Josué, vem aqui. Meu servo Moisés é morto. Há umas sentenças ali, meus irmãos, em Josué capítulo 1, que são incríveis. E uma que eu me aproprio dela e quero dividir e compartilhar com os irmãos, é quando Deus diz assim para Josué: tu farás este povo herdar. Tu farás. A gente pode repetir essa frase no 3 juntos? Tu farás. Vamos lá. 1, 2, 3. Tu. Eu sinto como se Deus estivesse dizendo assim para mim e para você esta noite, como disse a Josué: não me apresente nenhuma desculpa, eu não vou aceitar. Não me apresente nenhum plano B, eu não vou aceitar. Não queira apresentar a mim quem você pensa que é melhor do que você para fazer, porque eu não vou aceitar. Tu farás, tu farás, tu farás, tu farás. Há um espírito de Sara que ronda as nossas reuniões. Não é a Sara que crê,
Não é a Sara que gera. Não é a Sara que anda em fé. É a Sara que olha para si e diz: não pode ser eu. E indica alguém que ela acha que é melhor do que ela. Vai Agar. Agar é nova. Agar deve ser fértil. Agar tem a pele viçosa. Os hormônios de Agar estão em outro momento em relação aos meus. Alguém vai dizer: Agar mora perto da igreja. É melhor ela. Agar tem marido crente. Eu não tenho. Agar já criou os filhos. Eu ainda estou criando os meus. Agar tem saúde. Eu ando doente. Agar, a família inteira vai com ela, eu venho sozinha. Agar, a esposa acompanha, a minha não me acompanha. Mas eu quero dizer para você: pare de apresentar a Deus úteros que Ele não escolheu. Ele está olhando para um crente, para uma crente aqui esta noite e está dizendo: é você que mora longe, é você que não tem apoio, é você que o cônjuge não quer vir, é você que a saúde é pouca, é você que estudou pouco, é você que na hora de ler dá uma tropeçada, é você que se sente tímido. Eu não prometi filhos a Abraão por Agar. Eu amo, porque a Bíblia diz assim: olha, Agar deu um filho a Abraão. Agar deu um filho a Abraão. Agar deu um filho a Abraão. Pessoas que não são escolhidas só conseguem fazer isso. Quando Isaac nasce, e Deus fez de Abraão pai. Não, você tem que entender que isso tem uma diferença. Alguém pode te dar uma carteirinha de pastor, mas só Deus pode te fazer pastor. Alguém pode te dar um microfone, mas só Deus pode fazer de você um mensageiro. Alguém pode te dar uma festa de casamento, mas só Deus pode te dar uma família. Alguém pode dar uma injeção em você, projeção para você, vídeo aparecendo, mas só quem te dá o chamado é Deus. Alguém pode dar um paliativo para a tua angústia, mas quem sara é Deus. Tu farás. E fez. E fez. E fez. Capítulo 22 de Josué, as tribos já estão todas assentadas nos territórios demarcados. Tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. E fez. Capítulo 22. Todas as tribos já estavam assentadas. Todas. Aí Josué está lá trabalhando. Daqui a pouco Deus olha para Josué e diz assim: Josué, eu li esse texto no funeral do meu sogro, porque existem pessoas desse nível, sabe? Deus disse assim para Josué: Josué, tem muita coisa para ser feita ainda. E as suas forças, Josué, já estão diminuindo. Posso te explicar o que é isso? É como se Deus pegasse uma pessoa constante aqui, incansável aqui, e batesse no ombro dela. Olha para mim, meu irmão, porque eu quero chegar nesse nível. Deus batesse no ombro dela e dissesse assim: ei, para, vamos descansar. Você já concluiu a carreira. Josué, o crente, que Deus precisa avisar a ele que está na hora de parar. Enquanto muitos de nós somos aqueles que todo dia perguntamos para Deus: e aí, quando eu preciso, quando o Senhor vai me liberar para parar? Estou cansada, pastor, eu preciso de um ano sabático. Já estou liderando há anos esse grupo. Quanto? 3. Meu avô, pastor José Gonçalves, que já está na eternidade, ele ia dizer para esse jovem assim, que está cansado, liderando 3 anos: meu irmão, tu é um brincalhão. Era assim que ele falava. Meu irmão, está cansado com 3 anos? Tu é um brincalhão. Você imagina Josué tendo que ser avisado: meu servo, pode diminuir a velocidade, porque eu estou te levando para o meu descanso.
Enquanto muitos de nós dizemos, e aí Deus, é esse ano? É o último ano? Já estou liberado? Já posso parar? Que o Espírito de Deus, 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 que o Espírito de Deus nos envolva num manto de constância. Helena, como eu faço para ser constante? Ser constante é uma decisão. Você acorda de manhã, olha para você e diz, eu não vou ser mais inconstante. Eu vou levar a sério o que Deus colocou na minha mão. Eu cansei de passar vergonha, começar e parar, agora acabou. Constância é decisão. Vende-se cursos para constância, mas ninguém será constante a partir de um curso. Só será constante a partir de uma decisão. O que temos aí? Jericó. O que temos ali? Aí. O que temos lá? Jordão. O que temos cá do Jordão? Assentamento para Gade, para Manassés e para Rubem. E para lá temos o quê? 9 tribos e meio para conquistar o território. Josué olha para aquilo e decide. Hoje eu serei constante. Amanhã eu serei constante. Depois de amanhã eu serei constante. Em maio eu ainda estarei constante. Em junho ainda estarei constante. Em dezembro eu ainda estarei constante. 2025 ainda estarei constante. O desemprego vai chegar, eu constante. A dor vai chegar, eu constante. A traição vai chegar, eu constante. Porta fechando na minha cara, eu constante. Guerra interior, eu constante. Alguém falando contra mim, constante. E foi assim que Josué conclui a sua jornada. E chegamos no tempo em que os juízes julgavam Israel. E esse tempo em que os juízes julgavam Israel, ele é permeado por uma expressão assustadora na Bíblia. Qual? Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. Após 2 lideranças instituídas por Deus, treinadas por Deus, partirem para a eternidade com Deus, há uma nova geração de líderes que estão surgindo, os juízes, e o relacionamento que o povo tem com essas pessoas é este: ouvem, melhoram, pioram. Ouvem, melhoram e pioram. Era um gráfico assustador de altos e baixos. E a denúncia profética do livro dos juízes é essa: cada um fazia o que bem parecia os seus olhos fazer. Quando a gente lê a Bíblia, uma das coisas que vai nos impactar é que nós vamos perceber que o que Salomão falou, inspirado pelo Espírito Santo, é uma realidade. Não há nada de novo sobre a terra. As pessoas estão procurando lideranças flexíveis, maleáveis, não no sentido de relacionar-se de forma amistosa, ordeira, amável, piedosa, mas no sentido de que eu consiga, dentro de uma comunidade espiritual, dentro de uma comunidade de fé, viver como bem parece aos meus olhos. A palavra não, ela vem sendo cerceada. Proibir parece uma ofensa, quando na verdade proibições em uma sociedade estabelecem controle e estabelecem proteção. É proibido andar sem cinto de segurança, isso é proteção. É proibido avançar o semáforo, o sinal, quando o eixo está vermelho, é proteção. É proibido que uma criança de 1, 2, 3 anos trafegue sozinha em uma escada rolante ou em um elevador social.
É proibido, porque é proteção. Israel está sem proibições, mas também está sem proteções. E Deus começa a levantar pessoas. Mas quando nós chegamos em Juízes capítulo 13, quem está comigo, diga aleluia. O versículo 1 vai dizer o que eu já disse. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor agiu. Como age em todo o tempo no livro dos Juízes, com essa resposta reativa à desobediência. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Imagine você 40 anos de opressão. Principal tipo de opressão, e eu gostaria que você redobrasse sua atenção agora, que Israel sofria era econômica. E a econômica desdobrava-se nas muitas outras. Israel semeava, colhia, mas não podia ficar com o que colheu. Israel semeava, colhia, e eles vinham, invadiam, pegavam, incendiavam. Não havia independência econômica. E quando você vive um quadro de dependência econômica, de opressão econômica, isso reverbera em muitas áreas da sua vida. Alguns crentes ultra espirituais não aceitam essa verdade. Mas se nós pensarmos com clareza, existem famílias que não estão com tantos problemas quanto pensam. O problema real é a falta do recurso, que tem trazido tanto desgaste, tanta angústia, tanta privação, que parece que nada ali dá mais certo, mas tudo ali pode dar certo. O que essa família está precisando é de uma porta de escape, de uma porta de bênção, de um trabalho onde ele possa tirar seu sustento de uma forma equilibrada, justa e viver bem. Israel tem uma crise econômica. E essa crise econômica vai se tornar uma crise familiar. E a crise familiar vai se tornar uma crise espiritual. Porque quem não está bem com a família, dificilmente estará bem com Deus. Então o caso ali é terrível. 40 anos de crises familiares, 40 anos de crise econômica, 40 anos de crise espiritual, 40 anos de crise política. E a Bíblia diz que um novo juiz é levantado em Israel. Ouça o que a Bíblia diz. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Deus está precisando, entre aspas, precisando levantar uma pessoa, um homem, para cessar uma opressão que dura quantos anos? 40. Eu e você procuraríamos um homem de 20 anos. Eu e você procuraríamos um homem de 30 anos. Eu e você procuraríamos um homem de 40 anos. Sabe o que Deus procurou? Um ventre que nunca havia gerado filhos. Eu vou chamar isso de paciência de Deus. Eu vou chamar isso de paciência de Deus. Deus quer nos usar, a mim e a vocês, numa dimensão de poder, numa dimensão de entrega, numa dimensão de glória. E eu preciso lhe dizer algo que contradiz o que você já ouviu algumas vezes. Deus não está com pressa sobre isso. Deus te trouxe. Deus te trouxe para a igreja Ágape. Errei ou falei certo? Deus sentou você na cadeirinha vinho e disse: vamos começar do começo. Primeiro havia uma cadeia de esterilidade que não te deixava nascer. O nome dessa cadeia é pecado. Eu quebro a cadeia de esterilidade e faço você nascer de novo. Você nasceu. Agora eu vou te levar a cuidados para que você comece a crescer saudavelmente e nada acometa a sua vida a fim de impedir o meu projeto com você. Aí você está aqui na Ágape, na cadeirinha vinho, sentado, comendo, bebendo, ouvindo, aprendendo, e alguém afobado lá fora está dizendo: e aí? Já te viram? E aí, já te separaram? Bom, nós fomos separados já tem um tempão.
Deus disse a Jeremias, e eu estou certo de que isso não é uma prioridade ou uma preferência de Deus. Jeremias, na madre eu te conheci, na madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Aonde Jeremias nasceu? Anatote. Aonde Jeremias cresceu? Anatote. Aonde Jeremias ficou até se tornar profeta? Anatote. Anatote era o quê? Casa de sacerdotes, cidade de sacerdotes. Era ali que os sacerdotes trabalhavam, viviam e eram treinados. Quando Deus quer levantar um profeta, Deus não pega qualquer um em qualquer lugar. Você está em Anatote essa noite. Você está na casa dos sacerdotes e na casa do sumo sacerdote. Aqui Jeremias vai começar o ofício limpando o chão. Porque quem trabalhava no sacerdócio como criança voluntária, observando a movimentação, limpava chão, trazia água, arrumava a roupa de um sacerdote, colocava um botão, ia na padaria comprar pão. E alguém vai perguntar, está sendo treinado para ser garoto de sacerdote? Não, estou sendo treinado para ser profeta que conhece a casa de sacerdote. Sem pressa, Deus escolhe um ventre estéril. E havia um homem de Zorá. Quem está comigo, diga aleluia. Da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Existe um mistério nessa família. E eu quero trazê-lo à luz para aqueles que não sabem, porque eu imagino que muitos saibam, mas também imagino que muitos não saibam. Manoá era da tribo de Dan. Manoá era da tribo de Dan. Naqueles dias, o lugar onde Manoá vivia estava praticamente vazio. O lugar que Deus enviou seu anjo para notificar que uma mulher estéril ia gerar um filho que seria juiz, estava praticamente deserto. Por quê? Porque a maioria dos danitas saíram daquela região que era deles e migraram para o norte para tentar fugir da opressão da Filisteia. Da opressão filisteia, opressão da Filístia. Sabe qual é a casa que será visitada? Sabe qual é a casa que vai receber? O milagre está chegando. Não é a casa dos que desistem. Levante sua mão, porque eu quero te entregar uma palavra esta noite. Levante o mais alto que você puder. Se o irmão do teclado puder me ajudar, eu agradeço. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar esta noite. A casa visitada pelo milagre e escolhida para a missão extraordinária. A casa que vai viver o ineditismo. Não é a casa de quem fugiu. É a casa de quem resistiu e permaneceu. Eu vou lhe pedir isso pela primeira vez e talvez não peça mais. Mas se você está cheio do poder do Espírito Santo e pode fazer isso, faça. Diga a alguém que Jesus colocou do seu lado: há uma vitória para quem permanece. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu vou entregar. Fica. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu vou repetir. Fica. Eu tenho uma palavra de Deus e eu quero que o Espírito de Deus sacuda a tua alma agora. Fica, 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 fica. Manoá, fica. Mulher de Manoá, fica. Elimeleque, vai. Esposa de Elimeleque, vai. Mulher de Manoá e Manoá ficam. Mulher de Manoá e Manoá geram. Elimeleque, a mulher de Elimeleque, a saber, Noemi, perdem. Manoá vive. Manoá vive. Elimeleque morre. Manoá vê Deus levantando um juiz na casa dele.
Elimeleque, Noemi, vem dois perecerem diante deles. Filhos estão se perdendo por pais que não ficaram. E eu provo no texto bíblico. Eu provo no texto bíblico. Dá um negócio na sua cabeça, você vai embora da igreja. Dá um negócio na sua cabeça, você diz que vai para outra igreja. Dá um negócio na sua cabeça, você vai morar em outra cidade. Há uma crise, há uma dificuldade, houveram controvérsias. Você vai, acontece muita coisa. Você cai na real. O que você faz? Volta. Posso te falar? Na maioria das vezes, volta sozinho, o pai e a mãe. Os filhos não voltam mais. Estou falando de morte, não. Morrer com Cristo é lucro. Estou falando de filhos que estão afastados. Não, porque o pai e a mãe criou na presença de Deus e eventualmente em algum momento da vida ele declinou, ele está afastado. Isso é um processo natural. Eu estou falando de pais que romperam com autoridades espirituais constituídas, de pais que levantaram de forma arbitrária dos lugares que Deus os colocou, de pais que abandonaram o ministério no momento em que Deus estava usando a vida deles para aperfeiçoamento de outras pessoas, de pais que na primeira palavra contrária que ouviu da liderança achou melhor pegar o banquinho e sair. Esses pais levam seus filhos, quando eles entendem o erro, eles voltam, mas na maioria das vezes, os filhos não voltam mais. Por você, fique. Pelo seu cônjuge, fique. Pelos seus filhos, fique. Eu não estou falando mais de igreja, agora estou falando de mundo do Espírito, estou falando de presença de Deus. Há uma oposição das trevas. Os demônios querem tirar-nos da presença de Deus. O salmista diz que se os nossos inimigos puderem, já teria nos engolido vivos. Mas eu tenho uma palavra para você. Orebaia. Minha palavra para você é: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Eu vou liberar uma palavra sobre esta igreja e é a palavra de Deus. Nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Eu vou declarar a palavra de Deus mais uma vez: sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou repetir a palavra de Deus sobre você mais uma vez: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou entregar mais uma vez a palavra de Deus para você. Remai Jeg. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cheguei aonde eu queria, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. O anjo chegou pertinho da mulher de Manoá e abriu um diálogo com ela, com ordem de Deus. Anjo é mensageiro. Anjo não tem mensagem, anjo traz mensagem. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: segure isso nos seus ouvidos agora, porque daqui a alguns minutos eu vou orar com a igreja. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril. Nunca tens concebido, mas, porém,
conceberás e terás um filho. Há um mistério aqui e eu quero entregá-lo a esta santa igreja esta noite. Aqui 4 palavras. Eis, nunca, porém terás. Anjo não dá forcinha pra gente. Anjo não vem falando coisas boazinhas sobre nós para nós nos sentirmos melhores. O céu não mente. Deus sabe o que eu tenho e o que eu não tenho, o que eu sou e o que eu não sou. E Ele não mente para me agradar, para eu sofrer menos. O anjo disse: és estéril. És. Talvez ela tivesse até dúvida, né? Quem será que é estéril aqui? Eu ou meu marido? Talvez ela tivesse até dúvida. Será que está demorando, mas uma hora vai chegar? Mas o anjo chegou com a notícia reta: és estéril. E não é de agora não. E não é uma conjectura sua. Nunca tiveste um filho. Porém, você sabe o que a palavra és quer dizer? Vem do verbo ser. Aconteces, estás, existes, subsistes, sucede. Possuis uma identidade, uma particularidade, uma capacidade inerente. Você é estéril. Tem coisas sobre nós que são sentenças definidas. Minha avó não gostava quando a gente dizia assim, por exemplo, né? Eu tenho asma. Ela ficava chateada. Você não tem? Jesus já levou. Aí eu, tá bom, não tenho. A confissão, e ela estava certa em dizer que Jesus levou, mas o que incomodava mesmo? A confissão de uma realidade dolorosa. És. O Espírito Santo não foge das confissões dolorosas que nós fazemos. Tem gente aqui dizendo: sou estéril. Tem gente aqui dizendo: sou sozinha. Tem gente aqui dizendo: não sou habilitado para fazer isso. Tem gente aqui dizendo: fui traído, fui deixado, fui deixada, sou ou estou. Nunca tiveste um filho. Jamais, em nenhuma circunstância, é Deus dizendo: eu sei que esse seu estado toca o campo da impossibilidade. Nesta segunda-feira excepcional, em um culto excepcional, Deus está mexendo nas impossibilidades. Mas aí vem a parte que o Espírito faz queimar na minha alma. E com muita reverência aos pastores, aos homens aqui presentes, eu gostaria que só as mulheres levantassem as mãos agora. Só as mulheres, por favor. És, nunca. Mas está aparecendo uma palavra nova na tua vida hoje. Porém, se você não sabe o que é porém, contudo, todavia, e a parte que eu quero compartilhar no poder do Espírito com as mulheres aqui, suas famílias, apesar disso, porém apesar disso, o Espírito me diz: eu sou velha, apesar disso. Eu não tenho dinheiro, apesar disso. Ninguém acredita, apesar disso. Eu agora começo a falar aos homens também, aleluia. Ninguém oportunizou, apesar disso. Estou doente, apesar disso. Tenho uma ponte safena, apesar disso. Tive 3 infartos, apesar disso. Não tenho R$100 para começar, apesar disso. Conceberás e terás. Abre a tua boca e glorifique, glorifique, glorifique.
Glorifique, glorifique, glorifique. Deus vai começar a encher a tua alma de convicção agora. Deus vai começar a encher a tua alma de convicção agora. Ponte Safena para Ele não é nada. Conta vazia para Ele não é nada. Orfandade para Ele não é nada. Viuvez, solidão, desemprego, dislexia. Tem uma irmã falando aqui, dislexia. Dislexia para Ele não é nada. Síndrome do pensamento acelerado para Ele não é nada. TDAH para Ele não é nada. Fique de pé. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito, o Espírito, o Espírito. Lecanamashiriandereplovas. Eu quero orar com toda esta santa igreja. Mas eu preciso fazer um convite agora. Específico. Os danitas que saíram de Dan não viveram o milagre que Manoá viveu. Mas você sabia que eles poderiam ter voltado? Porque o fato de eu ter desistido um momento não é uma sentença de que eu vou permanecer desistida. Eu quero orar nesse momento por pessoas que estavam afastadas, paradas, deixaram de congregar. Sai do seu lugar, fique em pé aqui, porque eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que há um tempo deixou de participar da ceia. Há um tempo. Porque hoje para você é o dia de voltar. Se o ministério de louvor da igreja puder me ajudar, eu agradeço. É dia de voltar. É dia de voltar. Desigrejei. Que? Vem para cá. Estou em casa esperando uma direção. Qual? A direção já está dada. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Tem mais alguém além dessa preciosa que já estaria? Mas tem mais. Eu quero convidar você, esposa, a vir com seu esposo aqui à frente. Você, esposo, vim com a sua esposa aqui à frente. Porque quando dois se posicionam, as coisas acontecem de um modo diferente e mais rápido. 2 minutos para você sair do seu lugar e vir mesmo. Vim com vontade. Vem. Traz alguém que você ame, vem. Nem mais um dia assim. Existe um Deus no céu que a letra e o papel não podem descrever. Deus visita a casa de vocês com o inédito hoje. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o teu grande poder. Ele faz. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito.
você não vem porque está sozinha? Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz. Deus vai começar pela tua casa. Vem! Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Levanta a tua mão para cá, igreja viva. Vamos fazer um muro de fogo ao redor dos nossos irmãos. Eu vou dizer uma vez mais: hoje é o dia. Se você ainda não saiu do lugar e está com fogo ardendo no peito, vem agora. Porque hoje é o teu dia de recomeçar. Teu lugar não é em casa. Teu lugar não é parado. Teu lugar não é escolhendo aonde vai ficar. Teu lugar é entre os que não desistem. Deus não te trouxe hoje à toa, não. Tem mais um casal querido ali chegando. Igreja de mão erguida, entra na arena espiritual e começa a guerrear pela vida deles. Ora mesmo, ora como se fosse teu filho, teu esposo, alguém muito querido seu. Isso. Pai, eu quero te glorificar esta noite por tantas vidas decididas aqui no teu altar. Elas entenderam que na desistência há perturbação, mas que na perseverança e na paciência possuímos nossas almas. Espírito de Deus, perdoa, lava, santifica, recebe de volta. E esse tempo que eles vão viver a partir de hoje seja mais abundante do que tudo que eles viveram até aqui. Que eles frutifiquem, e o teu nome seja glorificado. Nós os recebemos e nós declaramos uma vez mais a tua palavra. Nunca, porém, terás. Esse é o tempo, Senhor. Nós oramos crendo em o nome de